No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp. Eu sou o Luciano Teixeira e eu preparei um programa com algumas entrevistas com especialistas que debatem assuntos de interesse de todos nós. Vamos tirar nossas dúvidas e dividir conhecimento. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? Nós vamos começar o programa de hoje com um assunto muito importante. Vamos falar sobre saúde da mulher. Sobre esse tema, eu e a Júlia Stanzioni entrevistamos o médico ginecologista Marcos Maia. O Dr. Marcos fez o alerta sobre a importância de exames preventivos obrigatórios para detectar principalmente doenças como os cânceres de colo de útero e de mama. Vamos acompanhar esse bate-papo. Nós estamos falando então de saúde da mulher. Sabemos que nessa pandemia muitas questões de saúde foram deixadas de lado justamente com receio, né, de se pegar a Covid-19 em algum centro médico ou algum consultório. Então, gostaria que o senhor falasse para a gente, então, nesse momento, quais são os exames obrigatórios para a mulher? Bom, assim, os exames obrigatórios para mulheres são aqueles que todo mundo já conhece, Papa Nicolau e mamografia, né? Por que esses exames são considerados obrigatórios? Porque eles são os exames de rastreio, eles que vão descobrir alguma lesão ou na mama ou no colo do útero, ou naquela região vaginal, né? Alguma lesão que pode virar uma doença, um câncer ou uma doença, uma DST, alguma coisa. Como que a gente faz isso, né? Esses dois exames, o Papa Nicolau, ele é feito a partir dos 25 anos, né? Você faz dos 25 até os 64 anos. Lógico, existe cada caso, é um caso. Existem alguns casos que você pode suspender antes, existe que você pode parar até com os 50 anos, existem alguns casos que você tem que estender um pouquinho mais. A mamografia começa aos 40 e você tem que fazer até os 69 anos. Mas isso também, cada caso é um caso, como eu já falei, porque se ela tem uma história familiar positiva para neoplasia de mama, para câncer de mama, às vezes tem que fazer um pouquinho antes, né? E outros exames sem ser a mamografia, mas isso é um caso à parte. A gente está falando aqui na maioria das pessoas, pensando em saúde pública. Agora chegou a pandemia. O que acontece? Está muito frequente, as pacientes começam a ligar para a gente, a procurar pronto-socorro, porque não conseguem fazer esses exames de rastreio que a gente fala. O que eu oriento? Ter calma, porque se você tem todos os seus exames sempre foram negativos, sempre não tiveram nenhuma anormalidade, não tem necessidade de fazer, eu sempre faço em setembro, eu sempre faço em abril, foi o auge da pandemia, né? Abril, maio, eu não consegui fazer, tudo bem, pode fazer um pouco, mas pode atrasar um pouquinho, 2, 3 meses, ou pode deixar para o próximo ano, porque assim, é muito zelo fazer todo ano, porque no Ministério da Saúde fala que se você tem 2 papas nicolais negativos, né, que não tem nenhuma alteração, você pode fazer a cada 3 anos, né? E a mamografia a cada 2 anos, se estiver sempre todo negativo, sempre normal, mas o exame físico anual, o médico olhando, examinando a mama da paciente. Então assim, atrasou meu exame? Se tiver acesso ao seu médico, ligue para ele, converse, faz uma telemedicina. Se não tiver acesso e você sempre passou em consulta com ele, sempre falou que está tudo normal, fica tranquila, pode deixar um pouquinho mais para frente. Lógico, existem alguns sinais de que você fala assim, não está normal, eu preciso procurar ajuda mesmo na pandemia, eu vou ter que correr esse risco de ir ao hospital porque não está alguma coisa normal. Começou a apresentar sangramento vaginal, que não tinha, muita dor na região pélvica, um corrimento com um odor muito forte. Isso tudo é melhor procurar um pronto-socorro ginecológico, que na maioria dos hospitais hoje do estado de São Paulo tem. E a minha mama começou a aparecer um aspecto da pele diferente, começou a sair uma secreção parecendo uma água, né, bem alino, bem clara, bem transparente, ou um pouco sanguinolento.
também é melhor procurar ajuda a algum nódulo, né? Também é melhor procurar uma ajuda num pronto-socorro para algum médico examinar e ver o que está acontecendo para ver se tem necessidade, mesmo na pandemia, fazer esse exame. Existe algum sinal de alarme que a gente fala, né? Para fazer esse exame logo. No caso da mulher gestante, doutor, né, quais são os cuidados que ela tem? Imagino eu que as gestantes devem estar um pouco receosas nesse momento, enfim, tem o pré-natal. Quais são os conselhos para gestantes? Então, na gestação, o que a gente orienta? A gestação depende, se for uma gestação, a gente divide em dois campos, né, bem claros. A gestação de baixo risco, né, e a gestação de alto risco. Se é uma gestação de baixo risco, descobriu que está gestante, vai fazer todo aquele exame, né, que a gente já pede no pré-natal, exame de sangue, um primeiro ultrassom, e vai acompanhar com o seu médico. Isso é o baixo risco. A quantidade de consulta e a frequência das consultas não vão ser igual de alto risco, então vai estar um pouco espaçada. Isso, você fazendo os exames e conversando com o seu médico, dá para você conversar com ele, fazer uma telemedicina e aí não ter essa grande exposição ao vírus. Por que é melhor não fazer? Porque uma gestação de baixo risco pode virar de alto risco se ela adquirir Covid. E na gestação, o sistema imune, a gente sabe que é baixo, né? O sistema imune está deprimido. Então, se ela adquirir, for contaminada pelo Covid, a chance de ela progredir um modo mais grave ou ter alguns sintomas aí de falta de ar, febre, é maior. Então, no baixo risco, dá para dar uma espaçada melhor, lógico, sempre deixando o bem-estar do feto, né, não tendo nenhum prejuízo na assistência. Já no alto risco, dependendo, o alto risco já é uma gravidez que você tem que ficar de olho intensamente, né? O médico não pode, e nem a paciente, deixar um mês de ir no pré-natal. Tem alguns exames específicos, depende da doença que ela tem, para ela ser classificada como alto risco. Então, a gente não consegue fazer muito espaçadas essas consultas. Então, esse risco de ter a exposição, de ir no ambulatório de pré-natal, ir ao médico, vai ter um pouquinho mais de exposição. Mas também os cuidados com o Covid por contaminação é a mesma da paciente de baixo risco, né? Sempre álcool em gel na mão, máscara, se for sair de casa, e se alguém de casa tiver muito contato com a rua, precisa trabalhar, sempre chegar em casa, tirar a roupa, tomar um banho sem ficar perto da gestante, se conseguir sempre um pouco mais de distância. É um momento que a gente está passando muito delicado, né? Então, todo aquele carinho que o marido tem com a gestante e tal, de estar junto, estar do lado, abraçar, pode ter, mas não como antigamente, né? Não chegar em casa, dar um beijo, um abraço, banho, lavar bem as mãos e aí sim ter um convívio como antes. E essa mãe que já teve o filho já nasceu, voltou para casa nesse período de pandemia, com relação à amamentação e também aos cuidados ali no entorno com o recém-nascido, como é que funciona, doutor? Então, com a mãe Covid, né, a gente já deu até uma entrevista aqui bem legal sobre isso, sobre a amamentação. A mãe Covid, a gente tem que dividir, tem que pensar em duas situações. A mãe Covid, que adquiriu Covid, mas ela está com pouco sintoma ou com nenhum sintoma, né? Só perdeu o olfato ou perdeu a sensação, gosto da comida. Essa paciente, ela pode amamentar. Na verdade, ela deve amamentar, porque como que ela vai amamentar? Com todos os cuidados que eu já falei e também usando máscara. Porque o risco do bebê adquirir Covid existe, mas o risco dele ficar sem amamentação é pior. Porque na amamentação a gente sabe que ele recebe muito anticorpo, muita vitamina, proteína, lipídio, né, que é gordura, e isso é fundamental para o desenvolvimento
do bebê. Então ela pode sim amamentar. Lógico, com todos os cuidados que eu já falei. Com a mãe que tem o Covid, mas ela está clinicamente muito ruim, né? Precisando ficar internada, monitorizada, com falta de ar, não, essa paciente não tem que amamentar. Por quê? Clinicamente ela não está adequada para amamentação. Então é melhor a gente fazer um outro meio para alimentar o bebê. Ou um leite mais sintético, ou uma doação. Isso aí, pelo banco de aleitamento, tem várias formas de pensar. Ou a gente tira mesmo dela na internada, né? E dá para o bebê em casa. Isso tem vários jeitos para a gente suprir isso. Doutor, em relação à reposição hormonal, né? Muitas mulheres discutem essa questão, a partir de quantos anos é importante, vale a pena fazer, não vale? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Luciano, você tocou um tema muito, muito, muito importante, que também tem que ser muito bem orientado. Hoje, existe a reposição hormonal, sim. A gente sabe que o organismo feminino e o masculino, a partir de 30 anos, já começa a ter uma queda importante de vitaminas e algumas alterações. Mas vamos pensar numa reposição hormonal na mulher na menopausa, né? Ela teve a última menstruação dela e aí ela começou a apresentar aqueles que a gente chama de fogachos, aqueles calores, tudo, labilidade emocional, um dia quer beijar o marido, outro dia quer jogar ele pela janela. Isso é muito comum nesse período que a gente fala do climatério, da menopausa. A reposição hormonal é importante quando ela é bem indicada. O que a reposição hormonal ajuda? Ela ajuda quando chega uma paciente no consultório, qual que é a indicação clássica para a gente fazer reposição hormonal? São os calores. Isso tem uma diretriz ótima da sociedade que fala que a reposição hormonal ela ajuda no calor. Lógico, a gente sabe que a reposição hormonal ela também vai ajudar, mas não como no calor, também vai ajudar na labilidade, né, na questão emocional, no ressecamento da pele, né, no ressecamento vaginal, mas não tanto como no calor, que isso prejudica muito o dia a dia da mulher. Mas para você fazer uma reposição hormonal, você precisa estar com a sua paciente, a gente costuma dizer, na mão. A sua paciente ela tem que ser sua mesmo. Por quê? Porque você precisa saber muito bem a história dela, o antecedente familiar dela, o antecedente pessoal, ver tudo como foi a vida dela durante o período reprodutivo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que se você dá a reposição hormonal, existem alguns riscos, como pode aumentar um pouco a chance de câncer de mama, um pouco a chance de câncer no útero. Mas se você tem sua paciente na mão, você pede os exames de rotina, ultrassom transvaginal, mamografia, Papa Nicolau, densitometria óssea, exames de sangue, isso nos primeiros 2 anos de reposição, a cada 6 meses, qualquer alteração que você tiver, ou você suspende ou você troca a medicação. Então, assim, não vai ter nenhum risco para ela, né? Não vai ter nenhum risco para ela em relação a isso. Isso é o principal da reposição hormonal. Você está com seu paciente na mão. Qual que é o benefício sem ser do calor, né? Para reposição hormonal? Doença cardiovascular. A gente sabe hoje, se a paciente já teve os sintomas do climatério, da menopausa, ela já começar com tratamento hormonal, diminui muito a chance dela infartar, e isso é muito importante. Mas também, assim, não pode perder o tempo da reposição hormonal. Se você teve a última menstruação, demorou 10 anos para procurar um médico fazer reposição hormonal, aí a gente fala que você perdeu a janela de tratamento, né? Aí a gente não consegue ajudar muito. E assim, eu digo mais, Luciano, não tem só reposição hormonal. Existe uma terapia que a gente fala que é a terapia alternativa, que a gente pode usar alguns antidepressivos que inibem um pouco a serotonina, que também ajuda, né, nesse calor, nessa questão emocional. Mas como já digo que não tem a mesma eficácia
como a reposição hormonal. E tão importante quanto realizar exames preventivos, é preciso manter em dia o tratamento em todas as doenças, como a AIDS. Estudos revelam que, apesar do número de mortes ter apresentado uma redução nos últimos anos, por outro lado, há registro de aumento no número de novos casos no país, principalmente entre jovens de 25 a 32 anos. O alerta foi feito pela médica infectologista Rita Manzano Sarti e, segundo ela, atualmente o Brasil tem 920 mil pessoas vivendo com a doença. 1º de dezembro, né, foi celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O que essa doença, né, o que essa doença difere do HIV? Então, são coisas bem diferentes que é importante a gente diferenciar, né? A AIDS, que vem do inglês AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, é quando a pessoa que adquire o HIV já tem algumas doenças que são definidoras dessa síndrome, né? Já tem doenças mais graves que vão refletir ali o quanto a imunidade dessa pessoa está comprometida. Hoje, uma pessoa que adquire o HIV, que a gente fala um soro positivo, uma pessoa que vive ou convive com HIV, é somente o indivíduo que se infectou, mas ainda não manifestou a doença. Doutora, conta um pouco para a gente, então, da situação do HIV no Brasil, né? O número, então, de pessoas infectadas, o tratamento, e se nos últimos anos também esse número tem crescido? Sim, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que saiu há 2 dias atrás, sobre o boletim 2020, mas os dados refletem o período de 2019, como foi falado, nós temos 920 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil. O maior número de casos se encontra entre jovens de 25 a 39 anos, cerca de 52% do sexo masculino. A gente pode observar que houve uma queda de mortalidade de cerca de 17,2% nas pessoas com HIV no Brasil. Porém, a gente tem ainda até 2019 cerca de 42 mil novos casos por ano. Então, vale aqui a lembrança de que, assim, tem menos gente morrendo, mas o número de infecções ainda continua muito alto. Agora, doutora, é importante também, sabemos, né? A gente sabe que não há cura, mas como funciona e o que nós temos aí de melhor em termos de tratamento? Então, nós temos aí muito tempo de tratamento no Brasil, né? O acesso universal às medicações antirretrovirais. O Brasil foi pioneiro no programa de AIDS, fornecendo gratuitamente esses medicamentos. E eu vejo como uma evolução, né? Se a gente lembrar lá no passado, quando começaram os medicamentos para HIV, o paciente chegava a tomar 15, 16 comprimidos por dia, né? Hoje o tratamento está bem mais fácil, né? Isso implica diretamente na adesão do paciente. A gente sabe que é difícil tomar 1 ou 2 comprimidos por dia. Imagina naquela época que a gente tinha que tomar mais de 10. Então, houve uma evolução, os remédios estão seguros, eficazes, com um menor índice de efeito colateral, né? Porque o paciente vai tomar remédio para a vida toda. Então, que seja uma terapia mais amigável e mais fácil dele tomar. Temos hoje promessas de tratamentos aí que serão injetáveis, e o paciente vai poder tomar uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses, facilitando ainda mais a adesão do paciente. Doutora, a senhora falou que o número, então, de mortes tem caído, mas o número alto de contaminações, então, por ano no Brasil. A que se dá isso? Por que esse número ainda, né? A gente entende a questão da morte até por conta dos tratamentos e da medicação. Uhum. Mas o que se dá, esse aumento ainda continua, pessoas ainda continuam se contaminando com uma doença que todo mundo sabe que é muito grave. Pois é muito grave, mas tem um outro aspecto, né? Hoje, ter HIV,
A pessoa que tem HIV tem uma outra perspectiva de vida, não é mais um diagnóstico de morte desde que ela inicie o tratamento. O que eu acho é que falta informação. A gente precisa falar sobre HIV, ainda é uma doença que traz consigo muito preconceito, muito estigma. As pessoas às vezes têm vergonha de testar, têm vergonha de falar sobre sexualidade, não sabem muitas vezes que a gente tem maneiras aí de prevenir o HIV, que não só o preservativo, que continua seguindo firme, mas não é só isso. Então, eu acredito que a falta de informação, essa capilaridade de informação para as pessoas mais vulneráveis, talvez as pessoas que tenham menos acesso à informação, uma condição, às vezes, econômica não tão privilegiada, talvez seja responsável por isso, tomado ao fato de que se transformou numa doença crônica, de que agora é uma doença manejável, posso tomar um remédio e ficar bem. Então, falta falar sobre HIV, nós precisamos falar sobre isso. Agora, doutora, é importante a gente explicar, né, até de forma didática para o nosso telespectador, a pessoa que tem o HIV hoje, com as novas tecnologias e tratamentos, novos remédios que todo dia, né, aparecem cada vez aí com mais eficácia. Ela leva uma vida normal? Sim, ela pode levar uma vida completamente normal. Hoje a gente tem que lembrar que a gente tem algumas doenças outras crônicas, né? Diabetes, hipertensão, são pessoas que às vezes tomam até mais remédio, quer dizer, um número de comprimidos maior do que o portador de HIV. Então, elas podem trabalhar, elas podem fazer planos, né? Hoje tem como evitar a transmissão vertical, seja de mãe para filho. Então, é uma vida praticamente normal, lembrando que desde que a pessoa procure se testar, procure conhecer o diagnóstico e procure o tratamento. Doutora, nós temos várias campanhas, né, de saúde pública que acabam estimulando ali, às vezes campanhas que acontecem nas estações do metrô ou algumas praças, para essa testagem rápida, né? A senhora acha que esse é um caminho também? Essas campanhas, a senhora falou da questão de não ter informação, né? Sim, eu acho que é muito válido, né? É uma estratégia que colabora muito para que as pessoas conheçam o seu diagnóstico, porque a pessoa que não conhece o diagnóstico de HIV, ela está transmitindo isso para outros e aí a epidemia não vai ter fim, né? Então, é muito válido. Nessas campanhas, geralmente, a pessoa faz uma testagem, tem uma espécie de acolhimento, mesmo que um pouco mais breve, mas ela é acolhida. Explicado para ela o que significa HIV, como eu disse, não é todo mundo que sabe, e desse acolhimento que vem dessa campanha, isso é um fator determinante para o paciente voltar a procurar. Não adianta ele fazer o teste e ir embora desesperado, não saber o que fazer da vida. Então, vale a pena, sim, essa campanha junto com esse acolhimento. O Especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes. Não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta. E festas de fim de ano, o consumo, claro, aumenta. Para os especialistas em economia, o momento é de pesquisar e pechinchar. Eu separei uma entrevista que a Priscila Silvério e o Guga Mendonça fizeram com o consultor financeiro Enzo Ribeiro. Vamos prestar aí atenção nas orientações do especialista para economizar e não perder dinheiro. Com a alta da inflação, é possível que haja comprometimento dos itens tradicionais da ceia de Natal neste final de ano? Olha, Guga, eu sempre falo que essa crise ela veio para desestabilizar, né, o mercado em si, de forma geral, independente de produtos. Todos os produtos em si estão sentindo impacto, é inevitável, né? E é algo que, infelizmente, não tem muito o que fazer. Nós vamos buscar ter essa compreensão de mercado em função dessa questão da crise, né? Então, o impacto em si, o comprometimento na questão, principalmente dos produtos em si,
serem afetados durante essa pandemia é algo que já era esperado e que a gente precisa ter um pouco de paciência para poder esperar se estabilizar, né, o mercado em si, para que consigamos superar essa fase difícil. Enzo, quando há uma modificação, então, aumento de preços de produtos, as pessoas já começam a substituir as marcas, né? Acabam utilizando, então, produtos com marcas menos conhecidas ou até as marcas dos próprios supermercados e hipermercados. Essa é uma tendência para esse fim de ano, então, trocar os produtos famosos por aqueles que são tão bons quanto, mas que não têm aquela marca? Então, é uma estratégia que isso vai ser mais comum, né, nos próximos períodos. Assim, antes da crise já vinha tendo esse cuidado, né, de procurar alternativa de marcas, substituições, para que dessa forma tenha uma economia melhor. Então, a tendência é sim substituir essas marcas, né, e buscar alternativas e meios de substituições de produtos que venham afetar diretamente a própria substituição, né? Agora, é importante também, né? Você pega alguns itens aí, como arroz, feijão e outras coisas de importância aí para o brasileiro, itens tradicionais, né? Você acha que é importante o consumidor fazer pesquisa e achar o melhor preço? Você acha que pesquisando, né, e economizando em cada item faz a diferença final no orçamento? E Google, eu sempre falo que o pechinchar, né, que é o que a gente chama, o ditado popular, é sempre uma alternativa muito boa. Hoje a gente percebe que várias famílias foram afetadas e isso que é muito mais delicado no sentido de ter que buscar a pechincha, né, e buscar pesquisa e às vezes você encontra em determinado rede de supermercado valores mais elevados, e enquanto que alguns supermercados eles têm alguma alternativa de preço devido aos fornecedores. Então, eu acho que vale sim a pena você buscar pechinchar, ir atrás, buscar outras regiões, porque às vezes, dependendo da região que você compra, ele tem sim uma variação de valores. A gente acaba, às vezes, muitas vezes pagando pela localização, pagando pelo atendimento. Isso sim vai fazer uma diferença. Então, acho que vale a pena sim ir atrás de alternativas, de locais para fazer suas compras, para buscar novos produtos, para poder sentir um pouco dessa economia. Vale a pena comprar nesse momento no atacado, né? Ou seja, então uma grande quantidade, pacote fechado, então com várias unidades dentro, ou não? Ainda é o ideal que seja comprado então aos pouquinhos conforme a necessidade. E essa prática, ela pode impactar os pequenos negócios? A compra no atacado, ela sempre compensa, né? Eu sempre falo que é vantajoso se você tem condições de comprar no atacado, ela vai fazer uma diferença grande, né? Principalmente, dependendo da quantidade que você vai comprar, ela vai te trazer uma economia maior, né? E a questão de ser afetado os pequenos, que eu falo os pequenos e médios, nessa pandemia foram mais afetados, em função de muitas vezes os pequenos e médios eles já têm uma dificuldade de ter que lidar com uma gestão, uma questão de controle, uma questão de visão gerencial. Isso, de certa forma, atrapalha, porque hoje, infelizmente, nós não temos tanto suporte para os pequenos e médios. Eu acho que a carência em si de informação para os pequenos e médios, até para uma questão de gerenciamento, de visão de estratégia, para o mercado, ele sempre é o mais prejudicado. E nessa crise da pandemia, do Covid, ela veio para deixar isso bem mais claro, exigindo, inclusive, hoje um esforço maior, né, onde os principais afetados com essa crise na pandemia foram os pequenos e médios. Então, é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser levado mais em consideração a capacitação, né, dos pequenos e médios, buscar mais alternativas, estudar um pouco mais, né? Sei que a gente não tem, os pequenos e médios não têm tanta informação, mas eles têm que ir em busca de informações, porque nessa crise os mais afetados foram os pequenos e médios. Agora,
tem produtos, por exemplo, que tem alta de preços aí em épocas do ano, conforme produtividade, conforme matérias-primas que ficam mais caras. Você acha que houve a junção do fator crise para o aumento de preço e também esse aumento que em cada época do ano ele acontece? Foi um fator dois fatores, aliás? Eu acredito que contribuiu bastante, né? Porque, assim, já vinha tendo uma dificuldade muito grande nos últimos anos, né? Questão de aumento de alguns produtos. E com a crise do Covid, ele veio só para consolidar um pouco mais essa dificuldade, né? Esse aumento em si dos produtos. Então, essa crise que o país se estabeleceu, que eu acredito que só vamos conseguir ter melhorias e avanços somente quando chegar a vacina. É inevitável, não tem muito o que se fazer, né? Tem que esperar essa vacina para que as coisas venham se retomar com o tempo. Então, é algo que a gente precisa ter um pouco de paciência, não tem muito o que fazer, a não ser trabalhar estratégias, buscar marcas, substituições de produtos para que a gente consiga superar isso aí. Eu queria até que você explicasse um pouquinho para quem está em casa essa questão da inflação, né? Às vezes a gente escuta, né, Guga, o aumento do tomate. O tomate está com preço lá em cima e as pessoas acabam consumindo aquele produto e daí tem um impacto direto ali na inflação. Explica para a gente um pouquinho, quando isso acontece? O arroz está em alta, o que eu faço? Como que eu substituo? Como que a dona de casa consegue manter ali, fechar a conta no fim do mês? Então, a questão da inflação ela sempre acontece no fator demanda, né? Quando ocorre muita procura, isso é algo que é extremamente afetado. E quanto à questão da substituição, e muitas das vezes, por exemplo, no caso do arroz, é inevitável, né? Então, a gente sabe que a alternativa, muitas vezes, seria economizar, né? Porque tem pessoas que às vezes não têm esse cuidado em casa de faz uma quantidade em excesso e às vezes não consome tudo. Então, o ideal é tentar se planejar para que haja um consumo regular, tá? Então, eu acredito que essa questão do regrar em si, o consumo em casa, é algo que pode ajudar. Porque muitas das vezes a gente acaba preparando em casa uma quantidade que muitas vezes não é consumida, e às vezes vai para fora, vai no lixo e acaba sendo comprometido. Então, acho que o ideal seria ter um pouco mais de controle na quantidade que você vai consumir, que você vai fazer esse preparo. Eu acredito que isso sim possa fazer uma grande diferença. Agora nós já temos dados aí devido à pandemia. Eu gostaria de saber se já tivemos alguma perspectiva de queda no consumo, né, devido a esse momento que a gente passou, e quando isso realmente vai refletir na economia. É para o ano que vem? Olha, Google, eu acredito que com toda essa instabilidade, porque assim, nós estamos em fase de testes ainda, né? Eu acredito que a vacina ela vai ser todo um processo de logística para quem vai ou não vai ser priorizado, porque a gente sabe que sempre é o grupo de risco em si que é o mais importante nesse momento, mas aí cabe ao governo definir ainda a questão de prioridade. E quanto à questão de estabilidade para o mercado, vai demorar um pouco, né? Que eu acredito que só em função da vacina que isso venha a refletir na nossa própria economia, porque é algo que, infelizmente, depende de uma vacina, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, nós regredimos para a fase amarela, e é algo que, assim, já era previsto em função das pessoas estarem saindo nas ruas, o cuidado de muitas pessoas que não estão tendo no momento. Então, isso aí é algo que já era previsto. Mas acredito que o retorno da economia em si, ela vai pelo menos demorar, eu acredito, com uma perspectiva de 6 meses para iniciar um processo de melhoria. Nós vamos mudar um pouco de assunto e agora falar sobre investimentos em pesquisas.
Esse foi o tema de uma entrevista que o Guga Mendonça e a Melissa Araújo fizeram aqui no Jornal da Rede Alesp com Carlos Américo Pacheco, que é o diretor-presidente da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eles conversaram sobre a ação do governo paulista para garantir a integralidade dos recursos da FAPESP em 2021. Vamos acompanhar. O que significa receber recursos do Tesouro em forma integral para a pesquisa em 2021? A FAPESP, quando foi criada por uma emenda na Constituição do Estado de São Paulo. Primeiro lá em 47, na Constituinte 47, e depois referendada em 89. E a Constituição, na verdade, os deputados, a Assembleia Legislativa, a Assembleia Constituinte, decidiu fazer uma dotação era 0,5%, e em 89 passou para 1%, da Receita Tributária de São Paulo, para que a FAPESP financiasse o desenvolvimento científico e tecnológico de São Paulo. Nós financiamos pesquisa científica e inovação. Porque, na verdade, os parlamentares dizem assim, isso aqui é estratégico, é longo prazo e precisa de estabilidade. Então, o fato da gente ter esse anúncio de que isso que está previsto na Constituição vai ser respeitado, como tem sido respeitado nos últimos 60 anos, é muito importante por conta da estabilidade de longo prazo. O que se investe em pesquisa, o que se investe em inovação, é um investimento permanente e, às vezes, projetos de 4, 5, 10 anos, e essa estabilidade permite que a Fundação planeje suas atividades e atenda melhor os interesses do desenvolvimento econômico, social e científico do Estado de São Paulo. Agora, Carlos Américo, eu gostaria de saber aqui na Alesp, né? O deputado Itamar Borges também repercutiu essa notícia em seu site e afirmou que é fundamental a manutenção da pesquisa. Ele, inclusive, apresentou a emenda ao projeto orçamentário 2021, a LOA, o quanto, professor, manter esses valores é essencial aí para as pesquisas em nossas universidades públicas e quanto é essencial a ajuda do nosso legislativo nessa questão. Bom, primeiro deixa eu mencionar, o deputado Itamar Borges faz um excelente trabalho, inclusive na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, tem sido um defensor incansável dessa coisa do desenvolvimento tecnológico, da inovação e, sobretudo, na pequena empresa. Junto com ele, na verdade, vários parlamentares se mobilizaram na Assembleia Legislativa em defesa da FAPESP. Não é em defesa da FAPESP, na defesa da tese de que isso aqui é um investimento relevante para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. A própria Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia, presidida pelo deputado Sérgio Vitor, por iniciativa do deputado e de vários membros da Comissão de Ciência e Tecnologia, também fez uma emenda de comissão que preservasse, na verdade, o orçamento integral da FAPESP. Então, a gente fica muito satisfeito com a noção de estratégia de inúmeros parlamentares. Eu vou cometer a falha de não citar um a um, foram várias emendas, várias iniciativas, vários pronunciamentos feitos na Assembleia em defesa disso, que é uma estratégia. Ou seja, quando os deputados em Assembleia Constituinte resolveram criar esse tipo de mecanismo, é porque eles queriam uma coisa de longo prazo e estável, que não ficasse oscilando de governo a governo, conforme o orçamento, etc. Então, isso aí é importante. O que nós fazemos com esse recurso? Nós financiamos pesquisas, eu posso dar vários exemplos, mas deixa eu pegar aquilo que talvez mais impacte hoje de todos nós, que é a Covid. O ensaio clínico da pesquisa da Coronavac é parcialmente financiado por nós, numa parceria com o pessoal do Todos pela Saúde, que é uma ação filantrópica de vários grupos privados, capitaneados pelo Banco Itaú, que criaram um fundo para financiar esforços de combate à Covid. Então, nós conversamos com eles, conversamos com o Butantan e decidimos conjuntamente com Todos pela Saúde financiar uma parte grande do ensaio clínico. É um volume razoável de recursos, 32,5 milhões que nós aportamos. O Todos pela Saúde aportou 50 milhões para ajudar a construir a fábrica no Butantan.
evidentemente, o Butantan mobilizou outros recursos também. Mas, assim, esse é um exemplo de que a FAPESP pode ser um instrumento importante para endereçar, como se diz hoje, desafios relevantes do desenvolvimento de São Paulo. A Covid é um. Nós não só financiamos a vacina, como financiamos também, em parceria com Todos pela Saúde, uma rede, um repositório aberto, junto com vários hospitais, com o Sírio, com o Einstein, agora com a HC, etc., de exames clínicos de pacientes que foram internados, ficaram em UTI ou passaram por consulta e que apresentavam sintomas da Covid. Isso é importante porque são milhões de dados que permitem a gente, na verdade, os pesquisadores investigarem melhor as características da Covid, identificarem melhor as melhores estratégias e como que a gente faz o tratamento da doença. Então, tem várias coisas interessantes esse esforço nosso é o esforço de tentar aproximar a FAPESP das necessidades de São Paulo. E acho que a gente tem, inclusive, conversado muito com o governador, o vice-governador Rodrigo Garcia, a secretária Patrícia Ellen, que é muito focada nessa coisa do desenvolvimento tecnológico e da inovação, sobre como que essa ação conjunta, inclusive entre a FAPESP e várias secretarias, e a Desenvolve São Paulo e outras instituições, pode, na verdade, encontrar respostas a grandes desafios de São Paulo, na área da educação básica, na área de segurança pública, na área de prestação de serviços, da melhoria do serviço público em geral, etc. Então, eu acho que a FAPESP cumpre esse papel. E essa garantia de que não vai haver desvinculação de receita, que se mantém o orçamento integral, é essencial para isso, porque, na verdade, aí a FAPESP pode planejar no médio e longo prazo suas ações, porque muitos desses projetos que nós estamos falando não são projetos que se resolvem em 3 meses, em 6 meses. Às vezes, se precisa de uma resposta mais estruturada. Só para dar um exemplo de como, às vezes, as coisas demoram, nós financiamos uma empresa que ficou famosíssima nessa Covid, que é a Magnamed, que produz esses respiradores. Magnamed é hoje uma indústria importante para o mundo inteiro. Ela tem uma subsidiária nos Estados Unidos. Ela é brasileira, criada por 3 engenheiros aqui de São Paulo, 2 engenheiros do ITA, um engenheiro da Poli, que resolveram, há muitos anos atrás, largar os seus empregos e criar uma empresa. Nós financiamos lá atrás, há mais de 10, 15 anos atrás, a FAPESP financiou, num programa de pequenas empresas inovativas, o nascimento da Magnamed. Fizemos alguns projetos para eles, na sua origem, desenvolverem tecnologia de respiradores. Bom, nessa crise, eles viraram uma coqueluche, uma empresa altamente baseada em tecnologia, engenharia nacional, que produziu ventiladores para abastecer o mercado doméstico e exporta ventiladores, respiradores para todo lugar do mundo. Mas tomou tempo entre o que nós fizemos lá atrás, no início da Magnamed, e os resultados tomam um tempo. Então, essa estabilidade no médio e longo prazo é essencial para a gente ter resultados, bons resultados. Gostei do coqueluche, professor. Eu queria... A gente sabe que a comunidade científica tem tido um papel muito importante no mundo inteiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a nossa comunidade científica aqui no estado de São Paulo. Nós temos uma comunidade científica e tecnológica muito robusta. A gente tem mais ou menos, em São Paulo, o relatório anual da FAPESP sai sempre numa figura com dados sobre o que é o Sistema Paulista de Ciência e Tecnologia. Nós temos mais ou menos 80 mil pessoas, um pouquinho menos que 80 mil pessoas que se dedicam integralmente à pesquisa no estado de São Paulo. A maior parte delas, curiosamente, estão em empresas. São engenheiros, cientistas que trabalham em empresas. Mais da metade do gasto em pesquisa e desenvolvimento em São Paulo é feito por empresas. Mais ou menos 55% desse gasto é feito por empresas e o restante pelas universidades, institutos de pesquisa e hospitais, que são uma parte importante do sistema de pesquisa em São Paulo. Então, a gente tem uma comunidade muito sólida. A gente tem as melhores universidades latino-americanas e bem ranqueadas globalmente.
A gente tem empresas que são empresas hoje com visibilidade internacional. Por exemplo, a Embraer, mas há várias outras do status da Embraer. Então, a gente tem um sistema que eu diria que é bastante robusto em termos de qualidade do que a gente produz. E a gente tem formado, São Paulo sempre foi o centro da formação de recursos humanos qualificados do país. O estado que responde por 30% da formação de doutores, de mestres, uma equipe muito grande de pessoas que têm pós-doutorado e têm uma formação super qualificada. Na verdade, o que permite, às vezes, a gente conseguir dar respostas rápidas a desafio tipo a Covid é ter esse background, é ter esse suporte de ter gente muito qualificada que estudou ao longo de muitos anos virologia, epidemiologia, etc. É isso que permite a gente responder a quando tem desafios dessa natureza. Nós, na Covid, fizemos o que a gente chama de um edital de resposta rápida. O edital de resposta rápida é o seguinte: os grupos de pesquisa que a gente já tinha financiado podiam aplicar para recursos na FAPESP dirigidos a pesquisas sobre a Covid e o vírus. Foi tão impressionante que a gente lançou a chamada, 4 dias depois a gente já estava contratando o primeiro projeto. Quer dizer, era para ser rápido, para não perder tempo, etc. Mas isso só foi possível porque tinha muita gente que tinha sido treinada e qualificada. Nós investimos muito nos últimos 15 anos nesses assuntos de vírus, epidemiologia, etc. Porque nós tivemos lá atrás a dengue, nós tivemos Zika, então nós fomos investindo em gente muito qualificada, em grupos de pesquisa que conheciam virologia, conheciam epidemiologia, e isso permitiu a gente, inclusive, mobilizar toda essa força de trabalho quando veio a Covid. Então, a gente fica muito satisfeito quando a gente vê que consegue dar resposta a problemas que são problemas graves. E o que não nos falta, na verdade, no Brasil, são problemas para enfrentar nos próximos anos e décadas, etc. E é preciso mobilizar essa comunidade, a competência criada essa mobilizada, para esses desafios. A gente diz, na gíria interna do palavreado nosso, de que são pesquisa orientada a problema, que é o que o mundo inteiro, na verdade, tem tentado fazer. As políticas mais recentes de ciência e tecnologia do mundo inteiro são o que se chama em inglês mission oriented, ou seja, pesquisa ou políticas orientadas à missão. E todo mundo, na verdade, fica olhando lá atrás, quando os Estados Unidos resolveram mandar um homem à Lua. Aquilo é um exemplo de missão, uma missão gigantesca, mobilizando tudo que é tipo de recurso e tudo que é tipo de competência para alcançar aquele objetivo. E agora, com esses desafios de pandemia, mas com o desafio das metas do desenvolvimento sustentável, está todo mundo procurando que suas políticas sejam orientadas para a missão. Eu acho que a nossa comunidade científica e tecnológica está super preparada para enfrentar esses desafios das novas missões que nós temos pela frente. Vamos para mais um intervalo e na volta novas entrevistas com assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista, um resumo dos principais assuntos em destaque aqui no Jornal da Rede Alesp. E agora vamos falar de políticas públicas para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente entre jovens e adolescentes no país. Sobre esse tema, a Melissa Araújo e o Guga Mendonça conversaram com Sandra Santos, que é pedagoga hospitalar. Vamos acompanhar essa entrevista. Você pode falar um pouco sobre o trabalho que a Associação Comunidade em Ação na Prevenção desenvolve? É um trabalho onde foi constituído por jovens de transmissão vertical que adquiriram HIV da mãe, que chegaram na maioridade, né? Eles criaram esse projeto para levar a prevenção na linguagem de jovem para jovem, para as comunidades periféricas, que é onde a informação não chega. Eles começaram esse projeto através de uma outra instituição que eles participavam,
onde eles ministraram palestra para 55 escolas da rede pública estadual, impactando 22.492 alunos. E por conta disso, e depoimento dos próprios jovens, que não havia grupos de pessoas atuando dentro das comunidades falando de prevenção. E aí eles acharam que era importante estar levando na linguagem de jovem para jovem, né, entre pares. Agora, Sandra, dia 1º de dezembro, né, foi comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né, uma data aí mundial. Acha que ainda faltam políticas públicas aí de prevenção para o combate da doença entre jovens? Sim, principalmente na periferia, né? A gente tem que levar em consideração que o nosso país ele é um país que nós não temos cultura de prevenção, né? E se tratando de falar com o jovem sobre a importância de prevenção, tanto de uso de preservativo, é muito difícil para eles levar isso como importância dentro de todo o contexto, né? Então, eu acho que é importante levar a prevenção para os espaços públicos, como escola, como centros culturais, espaço onde estão os jovens, né? A gente aqui na LESP, nós temos está em andamento o projeto 1095 de 2017, que dispõe sobre a política de prevenção das ISTs, HIVs e AIDS, com jovens e adolescentes. Uma das ações do projeto está de orientar professores, pais, alunos e responsáveis legais sobre as ISTs através de cursos e reuniões. Você acha que é importante fortalecer o trabalho de prevenção de uma maneira conjunta entre a escola, família e os alunos? De extrema importância. E assim, falando com propriedade, eu acompanhei os jovens, né, nessas palestras nas escolas, né, e o que eu pude perceber que até os professores mesmo, eles não têm o conhecimento, né? Uma pergunta básica que todo mundo deveria saber, o diferencial entre HIV e AIDS, né? Uma pessoa que vive com HIV é uma realidade, uma pessoa que vive com AIDS é outra, ela já está na fase da doença, né? Então, muitos professores não sabiam a diferença entre HIV e AIDS, né? Então, eles precisam de orientação, precisam saber conversar com o aluno, né? Até quando vem a demanda do aluno questionando o professor, né? Eu tive uma exposição, como é que eu faço? Né? Então, o professor fica meio que perdido para orientar, né? E eu acredito que o jovem ele passa a maior parte, né? Exceção esse ano que as escolas estão fechadas, mas a maior parte ele passa dentro da escola, né? Então, quando ele tem uma dificuldade, geralmente ele procura o professor ou alguém da escola com quem ele tenha mais empatia para pedir orientação. Sandra, muitas pessoas, algumas pessoas rechaçam essa questão da educação sexual dada aí nas escolas porque acham que isso pode incentivar o jovem a iniciar sua vida sexual antes do tempo. Você acha que isso é verdade? Você concorda com essas afirmações? Ou a prevenção, o quanto antes for oferecida a prevenção ao jovem, ele terá mais responsabilidade nessa etapa da vida? Eu não acredito, inclusive eu acho incoerente, porque os jovens hoje eles têm acesso a tudo, redes sociais, né, televisão, enfim, são muitos meios de comunicação e muitas informações e outros programas e outras questões que acho que acabam incentivando mais do que falar de prevenção, né? E sem contar que ainda é um tabu entre o próprio ciclo familiar falar sobre prevenção, sobre sexualidade, enfim, que isso vai para além do ciclo familiar, né? Então, eu acho que é de extrema importância abrir espaços de fala para discussão, né, para o jovem, e eu acho que isso não vai estimular o jovem, sim orientá-lo, né? Como diz, né, os antigos,
Quando você começa, o adolescente ele começa a questionar os próprios amiguinhos, como vai fazer os próprios colegas, como deve se prevenir, como que vai começar a vida sexual ativa, ele já começa aprendendo de forma errada, né? Porque ele não tem essa liberdade dentro do ciclo familiar e muito menos em outro espaço. Então, eu acho que é de extrema importância justamente para isso, para ter essa educação, né? Eu não acredito que vai estimular o jovem a iniciar a sua vida sexual. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista feita pela Priscila Silvério e o Guga Mendonça com a Ana Cláudia Pacheco, que é diretora do Núcleo de Biologia e Bioquímica da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. E a Ana Cláudia explicou que o Estado tem hoje 18 mil DNAs cadastrados pelo Banco de Dados de Perfis Genéticos de São Paulo. Um trabalho que rendeu o reconhecimento e garantiu prêmios à instituição. Quais os prêmios recebidos pelo Núcleo? Nós recebemos 3 prêmios da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, que é uma rede nacional, e um prêmio pelo maior número de vestígios de DNA cadastrados no banco de perfis genéticos, também o maior número de cadastros de indivíduos condenados e suspeitos no banco. E o terceiro prêmio, ele reflete um pouco o primeiro, que é um prêmio também de números relativos, que reflete a produtividade da nossa equipe. Então, quantos peritos produzem os perfis que são colocados no banco. Hoje, quantos perfis, né, estão, então, cadastrados? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho também como é feito esse trabalho, né, de cadastramento. Sim, hoje aqui no estado de São Paulo nós temos aproximadamente 18 mil perfis genéticos cadastrados no banco. Esse cadastramento ocorre de várias formas, vou tentar resumir um pouco. Nós temos os perfis dos vestígios, então vestígios de crime são coletados por peritos criminais oficiais do estado, em várias localidades, em várias cidades do estado. Eles são encaminhados, esses materiais, para o nosso laboratório aqui no Instituto de Criminalística, e esses materiais, então, passam por uma série de etapas técnicas do exame de DNA até chegar no perfil genético. Esses perfis são cadastrados num software, que é o software CODES, que é o mesmo utilizado pelo FBI, desenvolvido por eles, e então a gente coloca ali o perfil genético obtido desses vestígios. O mesmo acontece para o perfil de sentenciados, tá? Esses sentenciados é feita a coleta de um material oral, da mucosa oral desses indivíduos. Também vem para a gente faz uma série de etapas técnicas e aí a gente obtém o perfil que é cadastrado nesse mesmo software, nesse banco. E aí o software faz o cruzamento dos perfis dos vestígios dos locais de crime com os perfis dos criminosos. E a eficácia, né, o resultado disso, já dá para ter resultados rápidos, né, com esse cruzamento de informações? Então, a partir do momento que o difícil é obter um perfil de boa qualidade, depende da qualidade da molécula de DNA que está ali nos vestígios biológicos, mas uma vez obtido, assim que você insere o perfil no banco de dados, ele é automaticamente já confrontado, é coisa de poucos minutos, poucos segundos, tá? E aí ele já indica que um determinado vestígio pode estar vinculado a um determinado indivíduo, um criminoso que já esteja cadastrado no banco. Então, precisa ser um indivíduo que já tenha condenações anteriores e que, eventualmente, até ainda esteja numa penitenciária cumprindo pena. Quem tem acesso a essas informações, e existe uma legislação que advogue em prol dessas informações e dessas pessoas? Quem tem acesso a esse banco de dados são somente os peritos criminais oficiais
Aqui no nosso estado, os que trabalham no laboratório de DNA, no núcleo de biologia e bioquímica, e nos outros estados do Brasil ocorre semelhante os peritos da área de DNA de cada estado. Também os peritos da Polícia Federal, tem um grupo também especializado nesse tema. A principal lei que trata dos exames de DNA e a inserção desses perfis genéticos em bancos de dados é a Lei 12.654, de novembro de 2012, e ela fez alterações importantes também na Lei de Identificação Criminal, que é a Lei 12.037 de 2009, e ela alterou também a Lei de Execução Penal, principalmente no artigo 9º-A. Tá? Então, os amparos legais são os trazidos pela Lei 12.654 de 2012. Agora, doutor, é importante, né, a gente entrar nesse assunto. Qual que é a importância aí do banco de dados, né, o banco de DNA para a solução de crimes? Então, esse banco, ele possibilita que a gente, primeiro, consiga rastrear crimes que estão ocorrendo em série. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que um indivíduo cometeu um roubo e deixou vestígios biológicos nesse roubo. A gente insere o perfil genético obtido do vestígio no banco de dados. Vamos imaginar que daqui a 15 dias ele cometa um outro roubo e ele continue deixando vestígios biológicos nesse local. Quando eu extrair o DNA desse segundo vestígio, o banco vai me indicar que esses dois crimes têm a participação de um mesmo criminoso. Muitas vezes ainda a gente não sabe quem é esse criminoso, mas após o trabalho de investigação, se a polícia conseguir chegar nesse indivíduo, a gente já vai ter dois crimes que que foram indicados pelo banco como sendo ele que cometeu. O mesmo acontece para os criminosos estupradores em série. A gente analisa o DNA masculino obtido das vítimas de estupro da capital e da Grande São Paulo e no estado todo, e a gente insere, então, o perfil genético desses estupradores no banco. No primeiro momento, muitas vezes a gente não sabe quem é o estuprador, mas o banco o software indica que o mesmo criminoso estuprou, às vezes 2, 3, 4, 5 ou mais vítimas. E isso a gente informa para as equipes de investigação que estão a cargo daqueles casos. Tá? Então, são resultados que são trazidos de uma forma muito elucidativa e que podem auxiliar demais a investigação criminal dessas ocorrências. E, doutor, até quando se tem qualquer tipo de crime, é preciso ter provas, né? Ou às vezes documental, vídeo, enfim, para que se tenha um andamento, então, de um processo contra o criminoso. Então, esse banco de dados, ele já dá essa indicação, já é a prova. Ele pode ser usado, então, como uma prova de que o crime aconteceu e de quem é o criminoso. Não precisa uma segunda prova, ou um vídeo, ou uma testemunha. Assim, olha, o exame de DNA, ele é uma prova bastante relevante, né, em todo o contexto das investigações, porém, ele nunca pode ser tido como uma prova única, tá? Então, com esses achados do banco, nós não colocamos a sentença de ninguém, nós não afirmamos que ninguém é culpado, nós simplesmente indicamos que geneticamente foi encontrada uma compatibilidade entre o vestígio e o indivíduo, tá? Isso vai ser novamente submetido ao crivo da delegacia que está responsável por aquela investigação, que vai muitas vezes retomar todo o estudo do caso e verificar se é plausível essa indicação que o banco fez. Eles vão reunir as outras provas que já haviam para aquele crime,
tá? E vão fazer análises de todo um contexto. Então, o DNA nunca ele é tido como uma prova única, ele é uma prova a mais que vai poder auxiliar nessas investigações. Agora, doutora, qual que é a importância, né, da tecnologia como aliada nesse tipo de investigação nos dias de hoje? Olha, a gente trabalha com métodos científicos muito bem estabelecidos, alta tecnologia. Nós temos equipamentos, softwares e metodologias de trabalho equivalentes às melhores polícias do mundo nessa área de DNA. Então, utilizamos mesmos equipamentos que são utilizados pelos peritos do FBI, por peritos da Europa como um todo, os mesmos reagentes que são utilizados praticamente mundialmente falando, tá? Então, assim, em termos de ciência, de tecnologia, nós estamos muito bem equiparados com todo o primeiro mundo e a prova material, ela é uma prova muito robusta. O exame de DNA, ele traz uma característica de que ele praticamente unifica quem é aquele indivíduo. Ele indica com elevadíssimo grau de certeza que aquele indivíduo pode estar relacionado com o crime. Então, a gente trabalha com parâmetros técnicos muito rigorosos para que a gente, quando ofereça um resultado desse tipo, o nosso grau de certeza é praticamente total. O programa especial Rádio em Revista Jornal da Rede Alesp chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau. No ar, Rádio em Revista.